Hola Bruna. Hola mis amores, ¿cómo están? Oye. ¿Todos están... ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Oi, 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 gente. Tudo bem, amores? Olá. A Paty já tá aí, então vamos entrando todos. Hoje o nosso café com Beta, buenas noches. Ai, que saudade que eu tava de vocês, gente. Fazia tempo que a gente não se via assim, né? Assim, cara a cara. Tu vai dizer, ai, mas semana passada, Beta, eu te vi lá no YouTube. Eu sei que muita gente viu, tava bem legal. Quem não assistiu a aula, por favor, né? Dá pra ir lá, dá pra ir pro YouTube pra assistir a aula da semana passada, que foi bem bacana, foi um aulão. Não chegou a ser um café, mas agora voltamos aqui, né? Voltamos ao nosso tradicional café com Beta. Então, gente linda, hoje a minha convidada é uma colega, amiga, que trabalha comigo aqui no Rio Grande do Sul, no maior e mais antigo pré-vestibular que tem aqui no Rio Grande do Sul. E, enfim, eu acho que vocês vão gostar muito de conhecê-la, até porque o nosso assunto é um assunto bastante peculiar, porque vai não só analisar a evolução educacional no país, mas também a evolução social. Até porque um é o reflexo, né? Uma coisa é reflexo da outra. Então vamos chamar a Paty? Vamos lá, a Paty já tá aqui. Sim, a super, hiper, mega prof. Paty. Olha aí! Bem-vinda, Paty! Olá, que tal? Olha, um brinde. Um brinde. Ai, Brinde. tão linda essa caneca, a gente morre de inveja. Lindinha, né? Uhum. Então, Paty, primeiro, obrigada por ter aceitado o convite. É um prazer te ter aqui, dividir mais um momento contigo. Os alunos, na verdade, os seguilunos, né? Eles não têm noção de muitas coisas que a gente já passou juntas. Eu comentei até no post, assim, a gente já dividiu turma de pouquíssimos alunos até um auditório com mais de 4.000 pessoas. Tirando Montevidéu, tirando tantas coisas que a gente já fez juntas, né? Com os alunos e com os alunos, né? Com os alunos. Então, acho que hoje é um bom momento, né, pra gente, primeiro, recordar e viver, mas também refletir um pouco sobre essa transição que a educação, ela não acontece só agora, né, Paty? Nós estamos vivendo uma era completamente distinta do que a gente já sequer imaginou, né? Nos tempos, desde a minha formatura até hoje, eu jamais me imaginei estando 100% dentro de casa e trabalhando com alunos 100% remotamente, assim, é uma coisa bem complicada, mas de qualquer forma a educação em si já evoluiu muito, né? Sim, exatamente, assim, porque, Paty, desculpa agora, né, vamos conversar, tu te formou, tu começou a dar aula antes de tu te formar, né? Sim, muito antes. Tá, e tu é... Pode contar, eu queria saber um pouco de ti. Primeiro, te apresenta para as pessoas, né? Te apresenta para as pessoas. Olá, pessoal! Eu não sou muito boa no espanhol, eu tento com a minha amigucha, mas a vida nos leva a não estudar essas coisas muito aprofundadamente, né? Mas sim, eu sou a Patrícia Zanella, sou professora de português e redação há muitos anos. Vou dizer para vocês que muitos de vocês não eram nascidos quando eu entrei na faculdade. Sou uma pessoa que daqui a uma semana, inclusive, estarei comemorando 45 anos de vida. E desses 45 anos de vida, 20 deles foram já de profissão, tá? Porque eu comecei a dar aula quando eu tinha 20 anos. Então, 25 anos de profissão. Eu tenho... de carreira docente, a gente diz assim, porque quando eu comecei, claro, eu estava recém no primeiro semestre da faculdade, eu me joguei a dar aula num cursinho. E aí foi, né? Quando vai uma vez, foi. Aí, claro, hoje, quando eu olho para trás, eu vejo uma série, como é que eu vou te dizer, absurda de coisas que eu devo ter falado errado e que eu meti as caras. Mas isso fez de mim... uma pessoa diferenciada no que diz respeito aos colegas de graduação, por exemplo.
porque quando eu estava no final do curso, eu já estava dando aula há quase 5 anos. Né? Então, aquilo que os professores falavam, para mim, era sempre muito bom. Eu trazia para as aulas contribuições da vida prática, né? Que muitos colegas não vivenciaram. E tu sabe, né, Beta, tem uma galera que sai da graduação e emenda mestrado, emenda doutorado e nunca entra na experiência ali, né, cara a cara com uma turma. E muitas vezes sai completamente verde, mesmo tendo 500 milhões de títulos, né? Isso foi uma das coisas que me deixou bastante sempre feliz com as escolhas que eu fiz. Mas, enfim, então, para vocês que querem saber datas, né? Para vocês, Roberta, sua diaba! Não, eu não tenho problema com... Quer dizer, problema com a idade, eu sempre brinco, né? Que quando eu fiz os 40, doeram. Os 40 doeram a full. Realmente foram... Entrar no Zenta foi uma coisa que para mim não ficou muito bem assimilada. Resolvido, mas, sim. Mas de qualquer forma já estou na metade. Sabe por quê? Eu acho que é porque quando a gente era criança, eu olhava assim, a pessoa com 40 anos, antigamente as pessoas com 40 já eram muito mais velhas, parece. Porque as pessoas morriam mais cedo também, né? Sim, então elas se comportavam claro. de outra forma. A expectativa de vida era completamente diferente, né? A minha mãe, com 40 anos, já tinha 2 filhos grandes, né? Tipo, adolescentes, então... É bem diferente a questão. E aí foi, então, em 1995, foi o ano que eu entrei na Faculdade de Letras, e não me formei nos 4 anos justamente porque eu trabalhava muito, né? Eu dava muitas aulas. Eu sempre lembro de um dos semestres que eu tinha 62 horas na semana de coisas, assim, porque eu trabalhava sábado, manhã e tarde. Então, eu tinha, entre as aulas da faculdade, né, as aulas da graduação, as aulas que eu dava aqui em Porto Alegre, e mais... mais os tempos assim de trânsito, porque eu dava aula em Porto Alegre, mas morava na região metropolitana, né? Morava em Guaíba, que é uma cidade que fica, para quem não sabe, né, quem não é daqui, fica próximo, né? 45, 50 minutos de carro. Então eu ficava 62 horas fora de casa, né? Assim, na semana. Isso aí, eu não via minha casa de dia, né? Eu sempre brinco que eu só via minha casa quando era noite, porque eu saía, era madrugada, e eu voltava, e era noite, né? Noite cerrada já. E aí, às vezes tem alunos assim que por muito tempo eles falavam, mas aí é tão difícil fazer as coisas. Sempre foi, todo mundo passa por dificuldades, e um dos meus grandes trunfos, assim, que eu penso hoje como professora já formada há muitos anos, é exatamente essa possibilidade, né? Eu, quando início de carreira, eu encarei viagem, eu encarei horários absurdos. Eu andava no centro de Porto Alegre, que quem não conhece é punk, de noite, de madrugada, para pegar ônibus para ir para Guaíba, né? E além de perigoso, coisa e tal, hoje eu posso, como é que se diz, escolher o horário que eu quero trabalhar. Então hoje eu opto por não trabalhar à noite, mas a gente evolui também nesse sentido, né? Mas a educação em si mudou muito desde quando eu era estudante de colégio, até os nomes, né? Porque eu fiz 1º grau e 2º grau. Eu acho que eu fiz ensino médio já. Eu fiz ensino médio, mas eu fiz... acho que tu fez 1º grau ainda, mas deve ter feito ensino médio. Fiz 1º grau, Foi em 94 que mudou a lei, né? A lei das diretrizes e bases, que virou o 1º grau, virou ensino fundamental, e que aí virou educação básica e ensino superior, aquela coisa toda. Então, em 94 tu estava onde? Em 94 eu estava... Nossa, Paty, eu era pequenininha ainda. Eu tava na 1ª série, eu acho. Não, então tu fez fundamental e médio. Mas é que eu lembro que o colégio estava escrito escola de primeiro e 2º graus, assim, depois mudaram, entendeu? Teve a transição, por isso. Mas, olha só, tô vendo tanta gente amada aqui. Tu viu que a Clarinha tá aí também? Quem? A Clarinha tava aí, eu vi também, em Paredes. Olha a Clarinha aí, ó, das Mulheres que Amam, coisa linda. Então, gente, aqui é minha sogra, tá todo mundo aqui, olha que coisa bem boa. Gente, então, assim, ó, Paty, quando a gente pensa nisso, sabe, que antes de ir direto ao ponto, tipo assim, pandemia, né? Tu falou que tu vivenciou uma coisa como aluna, depois como professora em início de carreira, e hoje em dia outra coisa, né? Tipo, eu penso em mim. Eu também, só que tipo, eu comecei a dar aula
e eu escrevia no giz, com giz, sabe? Sim, Eu não sabia sim. escrever com caneta. Só que logo depois, acho que uns 2 anos depois, tipo, o giz começou a, tipo, ser completamente trocado. Eu dei aula, tipo, lá no Unificado foi a primeira vez na 10 manhã e era na Que outra era sala, lá então na era Dom realmente... Feliciano, aquela sala ali. Era ali, era ali. Era Foi ali bom, que eu pisei, foi ali que eu era bom. pisei. Daí, e era giz, eu ficava toda suja e tal. Mas, quando as pessoas falam, que eu já ouvi muita gente falando assim, porque educação, hoje em dia tem tecnologia, tem tudo, mas educação boa era antigamente. Porque lá se decorava todos os verbos em todos os tempos e todos os modos. E sabe que isso é uma coisa que dói, assim, escutar, porque enfim, vivenciei isso. E eu vejo os meus alunos hoje de ensino médio que eles estão muito além do que eu era. Porque eles são estimulados a pensar. E eu não era estimulada a pensar, eu era estimulada a decorar. Só que eu não sei se essa é a minha concepção somente, mas é a tua também. Olha, é também a minha. Aqui em casa somos duas professoras, né? Então, nós estamos falando sobre o assunto de hoje aqui. O que para ti, né, mudou tanto nesses últimos tempos que, né, a Aline também regula de idade comigo. É justamente essa questão, né? A relação entre professor e aluno era uma, né, no passado. Quando eu era estudante, eram raros professores como eu. Tipo, como assim como tu? Nossa, quando eu dei aula em colégio, quando eu entrei pela primeira vez em colégio regular, que foi num colégio aqui em Porto Alegre, Colégio Metodista Americano, que era assim, ó, colégio tradicional, né? Eu me lembro da relação que eu me vinculei com os alunos, ela não era comum, claro, era sempre muito próxima. Tenho alunos que até hoje são meus amigos pessoais, né, de frequentar casa, assim, ex-alunos que viraram amigões de verdade. Mas esse tipo de relação com o aluno, ela era muito mal vista no passado. Né? E os poucos professores que tinham essa relação com a gente, como aluno, no caso... Essa proximidade, né? Eram professores, assim, que tipo... Nossa, eles eram os diferentões em relação aos demais. Já hoje não é mais tanto, porque hoje, como eles têm a mim, que tenho essa relação muito próxima com eles têm a ti, e tem outros tantos colegas nossos que também... Hoje a gente não é mais um número, a gente é um nome dentro de uma instituição, a gente tem um carinho maior com os alunos e busca, muitas vezes, estar mais próxima deles no que diz respeito à relação interpessoal, não só a questão do ensino em si. E do ensino também, porque o professor era o detentor do saber, né? E fazer determinadas perguntas ou questionar o professor no sentido de, será que isso é assim? Hoje, quando eu comecei, tá, muitas vezes alunos me perguntavam coisas e eu não sabia a resposta, eu mentia descaradamente, assim, mas mentia descaradamente, dizendo assim, isso é assim, assim, assado, porque, né, porque eu achava, né, na minha concepção estúpida, no caso, né, porque hoje eu vejo que isso era uma estupidez, que eu tinha que saber tudo. Né? Eu tinha de ter as respostas e que eu falei de estar se matando de rir. Mas é verdade, mas eu mentia descaradamente, entendeu? Assim, na maior. E hoje, quando alguém me pergunta alguma coisa que porventura eu não saiba, claro, e eu não sei muitas coisas, não estou dizendo que eu sei tudo, mas quando pergunta alguma coisa que eu não sei, olha, não é boa, vou olhar isso aí, porque eu realmente não... Aí eu faço, talvez seja esse o caminho, mas eu não vou te mentir. Eu sempre digo isso para os alunos e acho que isso me deixou um pouco mais segura em muitas outras situações do que eu era antes, porque eu tinha medo, né? Eu entrava na aula morrendo de medo e hoje eu entro em aula como eu estou entrando aqui em casa, né? Com certeza. Não, e tem essa coisa da gente saber tudo. Eu lembro, eu já contei essa história pro pessoal, né? Acho que foi na última live. Mas que os alunos também me perguntavam e eu me sentia muito mal de não saber, tipo, vocabulário. Até que um dia eu fui conversar com a minha professora Mônica, que eu sempre falo nela, né? Eu cheguei, que já Mônica, fez o café olha só. contigo, né? Foi quem abriu, aquela maravilhosa. E eu disse, Mônica, e ela começou a perguntar, né? Quais eram as maiores dificuldades que a gente tinha. E eu disse, nossa, às vezes os alunos vêm com umas palavras que eu não sei de onde surgiram. E que se me dessem um contexto, tudo bem, mas eu não tenho como saber tudo. E ela, exatamente, isso não é um dicionário. E eu parei assim, nossa, eu não sou um dicionário, né? Dá pra dizer assim, ó. Mas tipo, Então, eu não sou um agora. A gente pode dizer assim, mas... a gente fez letras, a gente não fez palavras.
Exatamente. A gente fez letras, Exatamente. a gente não fez palavras. Exatamente. Não, mas isso é bem complicado, assim. E como tem, né? E eu vejo hoje muito... Claro, hoje eu sou, dentro do meio onde a gente trabalha, eu sou mais conhecida do que eu conheço, né? Os colegas, os professores. Mas a ideia é justamente de ver assim, alguns que querem, né, fazer. Eu disse, seja mais tu, que eu acho que é o mais importante de tudo, não é tu só mostrar saberes, né? É tu mostrar ser quem tu é. Eu acho que essa é uma distinção muito grande que acho que faz o diferencial entre nós e muitos dos nossos colegas e outras pessoas que a gente vê aí que ficam, né, patinando e não gostam da coisa, porque eu tenho uma amiga muito sábia que diz assim, ó, se trabalho fosse lazer, não se chamava trabalho, né? Exatamente. Conhece essa Mas as amiga? pessoas... Espesato, Roberta, conhece? Conheço. Mas, eu até fiquei bem quietinha. Mas, ao mesmo tempo, se tu não gosta do local de trabalho, tua vida fica completamente amargurada. Lembra? E é justamente essa relação que muitas vezes falta e que a gente não percebe que é por nós mesmos, não é pelo aluno ou como o aluno está. Claro que entrar numa turma que está a fim de estudar, como é normalmente um pré-vestibular, é diferente de entrar numa turma de primeira série do ensino médio, ou mesmo no ano, enfim, quando aquela gurizada está ali entre os 13 e 14 anos, que as pessoas vão para o colégio por obrigação, muitas vezes, né? Claro. Tem muitos alunos que vão para o colégio só porque o pai e a mãe mandaram ir para o colégio. Né? E muitas vezes eu também fui. Tu tem que fazer assim, aquela pessoa te olhar. Né? E essa foi uma diferença na minha vida profissional que foi muito importante. Quando eu estava saindo da graduação, foi quando eu entrei no Unificado, né? No nosso cursinho aí, depois que eu te conheci, isso era ano 2000, tá? 2000. E eu já tinha trabalhado em outros tantos pré-vestibulares, assim, de portinha, assim, botava currículo em tudo que era lugar, dava aula. Fala do GIS, claro que eu usei muito GIS, sim, mas eu usei muito retroprojetor quando o curso era rico. Nossa, tu é antiga, né, amiga? Eu tentei achar para mostrar para vocês. É um vinho essa pessoa. As lâminas que a gente comprava, aquelas lâminas plásticas, assim, que era transparente. Né? Não, eu tive a sorte de... No começo a gente escrevia, mas depois eu consegui comprar uma impressora de jato de tinta que pegava na lâmina, e aí tu tinha... Só que eu sempre, né, eu sou com tecnologia, sempre fui muito, muito tosca. Aí eu ligava o negócio, eu botava, e eu ficava 2 horas procurando o lado certo para ficar, né, direito para os alunos lerem ali no quadro. Eu usei isso. Mas aqui, ó, quantas mil vezes dando aula de redação, eu não escrevi redações no quadro porque eu não tinha recurso. Nossa. Então, sim. Claro, hoje a nossa vida é muito facilitada. Quando alguém fala na tecnologia, a gente vê assim, liga um PowerPoint. Mas e se não tem luz, gente? Claro. Já me aconteceu uma vez de dar aula assim, ó, com um pendrive que pifou. Tá? Pifou. E acho que o dia, não me lembro se o dia que tá aí, né? Eu não me lembro se ele foi da sala 9 alguma vez, mas eu me lembro que foi na sala 9. Eu dei aula na 7, dei aula na 8, dei aula na 9. Quando cheguei na 9, o pendrive não funcionou. E aí tu pensa assim, ó, tá, e daí? E aí tu tem um período para trabalhar e tu planejou o teu período com a tecnologia, mas não a usou porque não havia disponibilidade de usar aquilo. Então, assim, tu tira da manga, né? Ó, então vamos fazer isso. E quantas vezes a gente sabe que tem, infelizmente, pessoas que são viciadas nessa questão de tecnologia e não se dão conta de que por aí afora no Brasil, o que segura a barbárie, né, do mundo real, muitas vezes é aquele professor que está lá, ó, segurando o cara que está com fome. É verdade. Era da 8, é verdade, tu era da 8. Sim. A gente dá aula pra gente que toma café da manhã. Então, a nossa vida sempre foi muito mais fácil no que diz respeito à evolução da educação. Então, isso aí é algo muito importante, porque a gente não dá aula para quem está com fome. A gente não dá aula para quem sofre, né, de uma certa forma, os percalços que a sociedade impõe, no sentido de miséria, de ser uma pessoa abandonada socialmente. A gente dá aula para pessoas que
sei lá, elas têm condições, elas pagam um colégio particular, elas pagam um cursinho. Essa é uma Exato. vantagem. E eu, infelizmente, só trabalhei com gente carente uma vez na minha vida, que foi durante a graduação. E aquilo para mim foi um aprendizado inigualável, inigualável. De gente que não tinha a roupa, ia com a mesma roupa toda semana, porque era a única roupa que tinha para ir para a aula. Sim, sim. Eu sempre digo que é muito fácil, sabe? As pessoas elas falam assim, nossa, Beta, daí falam assim, tu já fez, tipo, terminou a faculdade, fez mestrado, trabalha, tipo, no Unificado, tem um canal, tipo, minha mãe sempre gosta de dizer assim, ah, Beta não me deu dor de cabeça, mas é óbvio que eu não ia dar dor de cabeça. Tipo assim, é óbvio que eu daria certo, só falta eu ser homem pra estar no topo social, porque querendo ou não, tipo, eu sou de classe média, eu sou branca, tipo, eu tenho um relacionamento heterossexual, tipo assim, né? Eu comecei a pagar conta quando eu saí de casa. Tipo, antes eu não precisava pagar conta. Então, tudo isso me ajudou a estar onde eu tô, sabe? E tipo assim, tu vai querer comparar a minha situação privilegiada, porque eu sou, ok? Tipo assim, como eu disse, só falta eu ser homem para estar além. Mas assim, a minha situação privilegiada, tu vai querer comparar com uma pessoa que não tem as mesmas condições que eu e vai acreditar em meritocracia? Tipo, não tem como, não existe meritocracia se tu for analisar a minha vida desde quando eu nasci. Tipo, não só a minha, tipo, a tua, mas assim, a do Renan. E eu acho que isso é fundamental da gente refletir. Porque eu acho que o problema, eu falei esses dias até para uma aluna, Alice, ela não tá aqui agora. E a Alice, tipo, ela tava se sentindo mal pela situação dela em meio à pandemia. Daí eu falei pra ela assim, Alice, o problema, ninguém escolhe onde quer nascer. Ninguém escolhe se quer nascer bonito, se quer nascer feio, se quer nascer branco, se quer nascer preto, se quer nascer rico ou se quer nascer pobre. Todo mundo ia querer nascer assim, ó, no topo, né? Mas a gente não tem que se culpar por ter nascido, mas a gente tem que ter consciência de classe. Porque Exato. tu tendo consciência de classe, já é um grande passo. Né? Já é um passo fundamental, na verdade, tu conseguir te olhar e ver o lugar que tu ocupa na sociedade. Eu estudei, quando criança, em colégio público. Depois eu fui, aí como colégio público no tempo, no tempo que eu era criança, para vocês verem como uma coisa é velha, né? Ele já tinha greve, coisa e tal. Meu pai teve um ano que conseguiu, assim, pagar um colégio particular, tanto para mim quanto para o meu irmão. Mas, e foram alguns poucos anos que nós estudamos num colégio particular. A diferença era mínima entre o colégio público e o colégio particular. A diferença que havia entre nós, estudantes do colégio público, e nós, como estudantes do colégio particular, era realmente muito mínima. Os professores, eles trabalhavam basicamente as mesmas coisas, assim, não havia essa distinção. Eu acho que quando as pessoas dizem que no passado a educação era melhor, eu acho que elas vão por esse viés, assim, né, de pensar que não havia tanta diferenciação. Hoje, se tu pensa nos colégios onde eu estudei, quando eu passo pelos colégios onde eu estudei quando criança, eu vejo, assim, muito miséria na volta. E que não tinha naquela época, e eu tenho certeza que não é porque eu não via, porque eu era bem de ficar vendo essas coisas. Eu sempre fui dessas engajadinhas, assim. Mas eu acho que é essa a questão da diferença em si. Claro, a relação, então, quais são as diferenças que nós já falamos? A relação com os alunos era uma, no tempo que nós éramos estudantes, no tempo que eu comecei a dar aula. Tu chegou a apanhar nas mãos ou não? Não, isso é mais claro antigo, que não, né, Roberta? Também não deixa eu ver. Mas ficar de castigo. Eu fiquei de castigo. O castigo era ir ficar na sala do SOI. Ah, tá. Sim. Do SOI. De que brigar no colégio. Dependendo da aula até era bom, né? Tipo assim, dá um alívio. Isso é uma coisa que nunca tinha no meu tempo, gente. Porque assim, eu morria de vergonha de ser posta para fora de sala de aula, nas poucas vezes em que eu fui. Eu achava aquilo uma atitude vergonhosa, entendeu? Sair da sala para mim era uma vergonha. Era uma vergonha. Sim. Deus que me perdoe. Eu Hoje conversava demais. Aí assim, eu me lembro quando eu mandava alunos pra rua, porque no início da carreira eu mandava todo mundo pra rua, era daquela assim, ó, trifaca na bota, entendeu? Tipo assim, ó, louca, cala a boca, sai, entendeu? Era louca, assim. Sou eu! E os alunos, quando saíam da sala, saíam assim, super glorificados, cara, os heróis, né? Tipo, isso era uma coisa que me dava muita raiva, mas com o tempo eu fui aprendendo a ser mais paciente e isso acho que fez de mim uma pessoa melhor, no sentido de que eu não me estresso.
Para alguém me tirar Sim. do sério hoje dentro de sala de aula, a pessoa tem que fazer, tem que patinar, meu, patinar. Mas, Paty, tu fala dessa coisa. Quando a gente tá falando de afetividade, eu conversei aqui com a Gilca, tá? A Gilca, ela é, tipo, ela é psicopedagoga, psicóloga. Gente, ela tem tanto título que eu me esqueci. Só que ela, tipo assim, ela também tem muitas graduações. E ela trabalha principalmente com educação especial. Mas ela deixou uma coisa muito clara na live que a gente fez, que o que é importante na educação, a base de qualquer tipo, relação educacional, enfim, é a afetividade. Tipo assim, se não tem afetividade, o aluno não consegue aprender, não consegue desenvolver. E aquilo que ela me falou fez muito sentido. Porque eu sou muito das humanas, né? E de linguagens e tal. Mas eu tive uma professora de química que eu gostava tanto no terceiro ano que eu ia muito bem em química. Tipo assim, eu fui muito bem no vestibular em química. Porque eu gostava muito dela. Assim como eu também tive professores de outras disciplinas e que eu não gostava, que eu gostava da disciplina e passei a não gostar da disciplina por causa do Sabe professor. que eu até tive professor legal de química, mas química não. Não, pra mim também não, pra tu ver, eu só fui gostar de química depois de ver Breaking Bad, né? Até então eu não gostava. Mas eu ia bem, porque eu gostava da professora. Mas eu gostava muito de biologia, e realmente eu tive professoras ótimas de biologia, sempre, assim. E agora falando em professoras, né, tu vê, a gente lembra dos professores do colégio, a gente lembra do quê? De mulheres, né? Porque isso é Sim. outra coisa que a gente enfrentou muito, que eu enfrentei muito quando eu saí da faculdade, e quando eu comecei a dar aula, o meu irmão, ele é professor de matemática, e ele é mais velho, ele é bem, sabe, Uhum. uau, né? Uhum. Baita professor, e ele tinha um cursinho, assim, quando eu comecei a dar aula nesse cursinho dele, lá em Guaíba, quando eu estava no início da faculdade. E ele, em seguida, assim, tipo, ele desembestou a dar aula pelo Rio Grande do Sul afora, até Santa Catarina ele foi, e ele era bem, assim, engajado. E quando eu comecei a deixar o lado do trabalho para tentar me formar logo, ele me questionou muito com isso, que eu tinha que conseguir dinheiro e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E eu lembro assim que aí eu resolvi dar esse tempo das aulas e só dar poucas aulas para poder me formar logo. Uhum. E ser mulher no meio desses cursinhos, que foi basicamente o que eu vivi a vida inteira, sempre foi muito difícil, né? Muito, muito difícil tu conseguir emprego em cursinho porque tu é mulher. Naquele tempo, né? Graças a Deus isso foi uma evolução que hoje a gente consegue perceber muito. Então, assim, como tu falou ali, a gente tem que ter consciência da nossa posição. Eu tenho consciência de que eu fui uma das pioneiras, assim, não a pioneira, porque a gente teve professoras também, como eu tive, no cursinho eu tive uma professora mulher, só, uma. Né? Uhum. Mas no Que foi quem? colégio foi Tu uma lembra? professora de matemática, a professora Vera Nunes. Nunca mais vou me esquecer dela. Era uma baita professora. E eu tinha muitos professores bons no cursinho, quando eu fiz cursinho de matemática, mas ela era sensacional. Uhum. E melhorou muito, alguém está dizendo ali, melhorou muito, mas ainda temos que enfrentar esse desafio. E essa busca pelo professor, nesse quesito, ser bom, eu tinha aquela coisa assim, o professor de cursinho é bom, o professor de colégio é ruim. Começava por aí. Tinha Deixa que eu muito vou te isso. explicar direito que as tias do colégio não conseguiram explicar, mas eu Essas escutei. frases, né? Então a gente aprendeu socialmente a menosprezar a figura do professor do colégio, né? Da professorinha, Da como chamava, professorinha. da professorinha, uh, em detrimento desse mundo que era o pré-vestibular nos anos 80, 90, né? O mundo do pré-vestibular nos anos 80, 90, ele era assim aquele boom de aulas, shows e sempre musiquinhas e decorebas e coisa e tal. Eu não acho que isso seja 100% negativo, claro que não, eu acho que para tudo tem momento, né? E acho que se o professor ele é um professor descolado para ficar fazendo um monte de brincadeiras enquanto dá a matéria, como meu querido e amado, lindo professor Carvalho de Biologia, que eu amava Sim. demais as aulas daquele homem, e tu saía da aula dele assim, com a orelha, né, com a boca na orelha, assim, de fora a fora, de tanto que tu ria, e com dor na barriga, mas nunca mais esqueci nada do que ele falou da matéria, né? Isso é um ponto. Mas também tinha essa coisa assim de os professores do cursinho eram os melhores. E aí eu lembro de uma situação no colégio,
foi muito engraçado, assim, que um guri chegou para mim no colégio onde eu trabalhava e ele veio com o livro do cursinho. Eu já ficava assim, que eles tinham mania de questionar a gente com o que os caras do cursinho diziam, né? E eu olhei para ele assim, ó, ô, prof, tu pode me ajudar aqui numa questão do livro do cursinho? Eu disse, posso? Deixa eu olhar. Vamos ver se eu sei. Falei para ele assim, né? E aí ele me mostrou a questão e eu disse, ah, não, isso aqui é assim, assim, assado. Ele, haha, eu sabia, o professor do cursinho disse que não era. Nossa! Aí eu vi a inversão do negócio, assim, como eu, Patrícia, tinha finalmente conseguido fazer uma virada, assim, os meus alunos, eles confiavam em mim e não 100% lá no cursinho. Infelizmente, Sim. aquele professor do cursinho realmente estava errado naquela situação, que depois eu fui buscar, né, para ter certeza, e sim, eu estava certa. Como eu brinco com os meus alunos, eu só me enganei uma vez, quando eu achei que eu estava enganada, mas tirando essa bobagem, eu tenho sempre essa coisa de ficar duvidando de mim, mas o aluno, ele levou fé em mim. Ali eu vi assim, tá, tudo bem, não é mais tanto assim, né? Eles já questionam outras coisas, e claro, o professor avacalhar o professor do colégio, o professor do cursinho, era uma coisa também muito comum e que, graças a Deus, evoluiu. Mas era comum quando eu era aluna também. Tipo, olha o que a Pietra falou, que era muito boa essa reflexão, exatamente isso. Os professores do colégio sempre são discriminados por alguma coisa. Era antigamente muito mais. Hoje em dia, por exemplo, grandes colégios têm excelentes professores, quase... comecei no pré-vestibular, mas, tipo, eu tô em colégio também, né? Então, mas o que eu consigo reparar é que quando a gente pensa em professoras mulheres, a gente também pensa nas alunas mulheres. Porque, tipo assim, a educação, querendo ou não, é um reflexo social, né? Tipo, se tu for ver. Eu lembro que eu, como aluna, no pré-vestibular, era algo bem parelho. Tipo, acho que... E olha que não foi... Foi nos anos 2006, 2007. Tipo assim, não faz tanto tempo, assim. Foi eu já dando aula há quantos anos? Quantos anos? Então, há 10 anos. 10 anos. E eu, em 2006, estava no cursinho. E eu reparava que também, tipo assim, era, tipo, muitos guris e muitas gurias, mas era, se duvidar, tinha turmas que tinha, inclusive, mais homens do que mais meninas, né? Mais meninos do que mais meninas. E daí depois, e hoje em dia eu vejo que tem muito mais menina do que menino. Porque, assim, as mulheres hoje em dia, elas são mais oportunizadas também, né? Tipo, a estudar, elas são mais estimuladas. Porque antes, eu acho que tem uma questão do que existia até então. Tipo assim, eu tive colegas do colégio... Pode falar, Paty. Desculpa te interromper, então termina. Não, eu disse que tive colegas do colégio que umas fizeram faculdade, outras não, tipo assim, que já passaram dos 30, mas que outras já saíram e o objetivo era casar, sabe? Tipo, não que isso seja um problema, mas era a única opção de sair de casa, a única opção de se desenvolver socialmente era essa, era virar a mulher de alguém. Ok, isso era uma coisa só, era a única opção que muitas tinham, né? Isso é fato. Mas eu vejo também que durante muito tempo, a própria menina da sala de aula, como aluna, ela discriminou a professora mulher. Sim, elas valorizavam mais os professores homens, independentemente da razão, tá, gente? Se era uma razão com conotações sexuais ou não, não importa, mas o professor homem, nesse grupo que a gente trabalha, sempre foi um professor muito mais valorizado do que a mulher. Tanto que a gente sabe que tem gente que elogia a gente porque a gente parece homem dando aula. Eu recebi esse elogio uma vez. É complicado isso, assim, né? Então, exatamente. Mas, enfim, eu acho que a tendência é evoluir nesse sentido cada vez mais. Eu acho que eu fico feliz por estar vivenciando isso, por ter conquistado um lugar, independentemente do meu gênero, porque eu acho que o que importa para o aluno é que ele tenha esse convívio com pessoas que querem fazer a diferença na vida deles para que eles possam fazer a diferença no futuro. Mas, infelizmente, a nossa profissão é uma profissão desgarrada, é uma profissão minorizada e menosprezada em vários âmbitos. E aí tu só pensa no professor bom quando tu tem aquele professor que tu quer assistir a aula. Pensa às vezes assim, ó, eu cansei de dar aula no colégio e no pré-vestibular e dar a mesma aula, sabe? Assim, tipo, a mesma aula. E quando eu digo a mesma aula, era o mesmo exemplo,
Era porque a gente dá aula há 40 mil anos, então tu já decorou os exemplos que tu vai dar, já decorou a pergunta que a pessoa vai fazer naquela aula, tu antecipa a pergunta da pessoa, né? E aí tu vai desenvolvendo isso. No colégio, os alunos não estavam nem aí para a minha aula. E no cursinho era aquele silêncio, todo mundo prestando atenção na aula. Dava aula numa sala lá com 200 e poucos alunos, tinha 200 e poucas pessoas praticamente prestando atenção no que tu falava, quando no colégio tu tinha que ficar implorando pela atenção do aluno. Então, essa diferença, eu acho que também é, que nem tu falou, é tua, né? Tu como aluno, tu como o funcionário que está trabalhando com aquele aluno, mas o aluno também ele tem que... E hoje a evolução dele é pior, né? Porque é essas maquininhas, né? Hoje a distração dele não é o olhar para a molécula de oxigênio que passou ali, né? Não é o matar a aula, ou brigar com o foninho. Hoje a distração dele está ali e qualquer coisinha é filmado. A gente tem uma atenção 100% maior do que era quando eu comecei a dar aula. E outra coisa, esse tipo de discurso que se fazia naquele tempo, gente... Quem está ouvindo aí, piada com loira, com mulher loira, loira era a mulher burra, ponto. Havia piadas com isso, piada contra mulheres, assim, dizendo por que mulher tem pé pequeno para ficar perto do fogão, não sei o quê, para ficar perto, sei lá, era um monte, e que a gente achava engraçado. Sim. Eu estando na posição de aluna, eu ria dessas piadas, né? Hoje isso, por exemplo, ainda deve ter gente que faz, mas se faz são pessoas, infelizmente, que estão fora da realidade onde vivem, né? Do mundo onde vivem, mas a ideia é justamente que hoje a gente também é monitorado com isso, né? Então, o fato de nós vivermos num mundo tecnologicamente evoluído também nos dá essa garantia de que aquilo que era tão errado hoje vai ser mais mostrado. Não é porque as pessoas estão melhores. Sinceramente, eu não acho que as pessoas estejam de fato melhores. Elas estão um pouco melhores, mas elas estão muito temerosas também. Então as pessoas também cuidam, sabe? Eu acho que elas estão ligadas. Mas hoje em dia também, Paty, tem aquela coisa assim, o politicamente correto, o chato politicamente correto. Mas é que as pessoas não se dão conta que antes era completamente o oposto. O oposto. Né? Tipo assim, gente, o que é um chato? 90 é chato? Tipo assim, era piada o tempo todo com gay, com mulher, com português, com preto, com tudo. Tipo assim, a pessoa que não tava na elite, ela era menosprezada e virava piada e chacota. Isso era super natural. Tipo assim, então eu acho que essa coisa assim, mas aqui hoje em dia tem que cuidar tudo. Melhor do que não ter que cuidar nada e voltar ao que era. É um retrocesso. Particularmente, para mim, é essa a visão, assim, que bom que as pessoas estão deixando de fazer coisas porque elas têm medo, né, vamos deixar entre aspas, assim, elas têm receio, vergonha de serem publicadas fazendo determinadas coisas, mas infelizmente a gente ainda tem pessoas assim, só que graças a Deus também pelo outro lado, nós temos as sortes de conviver com pessoas que não fazem isso, ou pararam de fazer isso. Então, exatamente. Assim, a gente tem a sorte de trabalhar com colegas que nos empoderam como mulheres. De dividir a disciplina com pessoas que sabem a nossa colocação e eles não fazem questão de tomar a frente, nos deixam tomar a frente. Então, essa é a dica, assim, que a gente sempre tem que passar para todo mundo. Se tu está numa posição de privilégio, como a Beta lembrou, o teu trabalho é dar vazão a quem não tem, né? A quem não tem aquele teu problema. Nós ainda não estamos no topo e não vamos estar no topo nessa vida. Não. Pelo menos eu e tu, não. Né? Mas ok, a gente já conseguiu um progresso muito grande nesse sentido. Exatamente, não. Perfeito. E tecnologicamente é engraçado falar da educação, né, gente? Eu sou do tempo do mimeógrafo, né? Do quê? Quanto tempo a gente tem aí? Ai, até me perdi. 20 minutos. Ah, tá. Eu sou do tempo do mimeógrafo. Alguém aí sabe o que é mimeógrafo, de vocês que estão assistindo aí? Mimeógrafo. Eu não sei o que é isso, Paty. Claro que tu sabe. Tu deve ter, em algum momento da tua vida, cruzado com um mimeógrafo, que era uma maquininha que ficava assim, ó, aberta, com um rolo no meio, e o professor fazia uma matriz, né? Desenhava na matriz, enfim, datilografava numa matriz,
e fazia as cópias no mimeógrafo. Passava álcool e aí isso, mimeógrafo, Paredes. E aí passava, girava assim, ia botando folha por folha e fazendo as cópias para entregar para os alunos. Gente, ó, o Pedro disse que pegou um mimeógrafo. Sim, era um troço assim, ó. E a gente pegava a prova e ficava assim, ó, cheirando a folha porque tinha cheiro de álcool. Tipo, eu era menor, eu ia no posto de gasolina também. E eu ficava assim, depois a gente costuma, né? Mas eu gostava. Super viciada, né? Pô, acetona, esmalte, era drogada e ficava aquele cheirinho de álcool, ele pegava a prova. Sim, o mimeógrafo era um troço de outro mundo. Aí depois E eu me lembro quando eu estava na faculdade, gente, eu fui monitora da cadeira de linguística, né? E aí eu entrei na faculdade em 95, já existia impressora, mas era aquelas impressoras a laser, né? Um troço assim horrível, com aquelas folhas verdes, sabe, que iam em bloco. Todos viciados em folha de ofício. Diz o dia. Me dá uma folhinha aí. Dá uma cheiradinha numa folha. E aí a minha professora mandou fazer umas cópias no mimeógrafo, porque era mais rápido do que o Xerox, que era lá não sei aonde, que tinha que ir lá não sei o que, e eu disse, tá. Aí eu disse, a vida inteira eu tive mimeógrafo, né? Tive cópia em mimeógrafo no colégio. Aí fui fazer a matriz lá. Levei horas datilografando, gente. Datilografar era com aquelas máquinas de escrever que tu tinha que ter músculo nos dedos. Fazia aqui, ó, e levantava halteres com os dedos, entendeu? Porque não era leve que nem um teclado, era um troço pesado. Terminei o negócio, eu fui fazer a cópia, não funcionou. Aí eu chamei a professora, olha só, fulana, não consegui passar aqui. Ela, é claro, tinha que tirar um negócio no meio para pegar na folha de carbono, para o carbono poder passar. Gente, era um troço assim, ó. E era o ó da tecnologia. Tá? Era o ó da tecnologia das cópias. Eram os mimeógrafos. E aí depois Não, mas aí depois teve uma outra máquina que não era bem aquela antiga né? Que daí ela era mais também. Sim, aí mais era a máquina de escrever eletrônica. Isso. Quando tu fez teu TCC, tu escreveu no computador já? Já. Já escreveu no computador? Já no computador. Só que assim, eu tinha um computador, gente, recurso de armazenagem, para vocês, giga, é um troço assim, ó, gigabyte. Eu sou do tempo do megabyte. A gente sabia nas aulas de computação da faculdade o que era um bit, que eram não sei quantos bytes, um byte era não sei quantos bits, era um negócio assim, estudava esse tipo de coisa, que faço ideia mais se isso procede ou não, tá? Depois acho que procede. Tá? Acho que procede. E aí a gente tinha como armazenagem um disquete. Não sei se vocês são do tempo do disquete. Época do disquete. Sabe quanto é que cabia dentro de um disquete, gente? Cabia 1,4 mega. O que é 1,4 mega hoje? Nossa, eu acho que não... Nada? Não sei. É menos que uma foto. Um byte igual a 8 bits. Obrigado, Renan. Eu lembrava disso. Ó. Só que eu não sabia se era bit ou byte. Renan salvou a vida. E justamente assim, ó, eu tinha trabalho com imagem. Imagem sempre foi uma coisa pesada, entendeu? Então eu tinha meu trabalho de conclusão, ele estava em 5 disquetes diferentes. Não porque eu tinha medo de perder um. Não, ele estava dividido em 5 partes, porque senão ele não cabia num disquete só. Imagina, então assim, quando chegou o CD, a tua vida foi resolvida. Não, porque não era qualquer computador que gravava em CD. Tinha que ter um gravador de CD, entendeu? Aí tinha que ter toda aquela coisa do aparelho, do hardware para isso, né? Não era uma questão só de software, uma questão de hardware, viu? Sei a diferença, viu, Renan? O Renan, ele sabe dessas coisas. Às vezes ele fala e fica, claro. Tipo, não sei. Super entendo. Mas olha só, Paty, que coisa louca. Agora pontuando, tá? Tipo assim, não tinha nada de tecnologia. E se for analisar, tu falou de disquete. E tudo era, tipo, majoritariamente masculino. Só que eu acho também que, se a gente for analisar só um parênteses, quando a gente pensa nas maiores horas-aula e nos cursos mais respeitados, nos colégios mais respeitados, assim por diante, continua um público majoritariamente masculino, inclusive de professores. Se for analisar, existem mulheres, mas assim... Sim. Existem muitas mulheres, ensino médio, mas em colégios que pagam pouco. Então existe ainda uma grande disparidade. Sim. Eu catei na internet hoje alguns dados, mas eu não consegui achar nada muito mais moderno do que 2014, eu acho.
falando de salários, que nós aqui no Rio Grande do Sul não temos isso, tá, gente? Porque tanto nos públicos quanto nos privados, em especial nos privados, que é onde a gente sabe exatamente porque a gente trabalha nos privados, nós temos sindicatos que defendem essa isonomia salarial, né? Mas no Brasil isso não é uma realidade. Então, assim, tem muitos lugares em universidades, por exemplo, que com o mesmo número de horas, professoras mulheres recebem menos do que professores homens. Tem. Nossa, eu não sabia disso. Então, assim, isso não é só isso em outras áreas que não da educação, isso é muito pior. Não, isso é muito pior, é 30% É muito de mais diferença. aceito, assim, entendeu? É muito mais normal, tá? Tu é mulher, vai ganhar menos, pronto. Então, e dos pontos que tu esqueceu de lembrar ali, a gente falou da tecnologia, né, da ausência, a gente falou da educação, das mulheres. Do machismo, né? E faltou tu falar também da relação entre o professor e o aluno, né? Que a gente também falou. Exatamente. Da afetividade. E assim, Paty, se fosse a pandemia há 10 anos, tipo assim, seria muito diferente. Né? E eu acho que a situação que a gente está vivendo hoje, tipo, essa situação pandêmica que a gente está em sala de aula, tipo assim, eu acho que a desigualdade... Teve uma pessoa que disse, mas agora todo mundo é igual se tu for analisar. Não, né? não é. Não. Nunca vai eu ser. Acho que, e agora, eu acho que a desigualdade está muito mais gritante. Só Sim. que, até porque nós temos acesso, a gente está agora em casa, né? Tipo assim, cada uma no seu celular, com internet e tudo mais. E agora, esse caminho que a gente está tendo pós-pandemia, o que tu acha? Tu acha que a gente vai continuar... Na verdade, o que tu acha sobre isso? Inclusive, eu sei que tu andou dando uma entrevista por aí para falar sobre isso. Eu dei. Agora, na metade assim, do caminho ali, quando nós já estávamos parados há mais de mês, que veio aquela ideia que o governo colocou em votação a Enem, o novo Enem, a gente... Um rapaz da Rádio Gaúcha me ligou para perguntar sobre essa questão assim, de quanto eu acharia que seria o Enem. Na verdade, o cara queria... Essas entrevistas sempre sacaneiam a gente, porque eles querem assim, se tu vai fazer uma entrevista para redação, o que eles querem saber? Qual é o tema? Tu tem que acertar o tema. Né? Ninguém quer saber o quanto tu analisa as possibilidades. Né? O cara queria saber que data que eu achava que ia ser o Enem. E o que eu achava que era melhor. Né? Eu me lembro que naquela ocasião, era ali, abril, maio, eu disse para ele, olha, a competição não se tornou mais justa por isso não, né? Que tem muita gente dizendo que, porque agora todo mundo tem acesso. Não é, gente. Isso é uma realidade completamente fantasiosa, porque as escolas públicas, elas não têm o mesmo sistema que nós temos, porque mesmo que na escola tenha, muitas famílias têm só um computador quando tem. Tem. Muitas famílias que têm o celular, somente um deles na família que tem internet. Entendeu? Então não é uma coisa assim, tipo, agora todo mundo é igual. Não, não é. A coisa é bem pior agora, inclusive. Porque enquanto tinha um professor na sala, entre um cara com condições e um cara sem condições, ainda assim, que era diferente, porque um tem fome e o outro não tem, né? Ainda assim, tinha uma possibilidade de tentar chegar ali, porque havia o contato. Hoje, gente, do jeito que está a coisa, de novo, a gente vive um privilégio. Os nossos alunos, na sua maioria esmagadora, têm acesso à internet com 240 mega de internet em casa, entendeu? Enquanto tem gente que está lá pegando um pré-pago qualquer para conseguir acessar o trabalho que o professor está colocando no e-mail. Às vezes essas pessoas não têm nem e-mail. Se pensar num supletivo, nem pensa como criança, pensa, sei lá, numa educação maeja, né? A educação de jovens e adultos. Aquela pessoa extremamente carente, que não tem nem o fundamental completo e que conseguiu voltar para uma escola pública para estudar, analfabeta. Pensa nisso, analfabeta. Essa pessoa vai como conseguir acessar a uma internet, acessar a um site que nem essas páginas que a gente usa, que eu não sei como é que chama, Renan, me ajuda aí, tipo Google Classroom, como é que é o nome? É plataforma. Plataforma. Né? Essas plataformas, tá? São coisas que a gente não muitas vezes no ápice, né? Não, no ápice não, no auge da nossa soberania
privilegiada, a gente não realiza que existem no Brasil muitas pessoas sem acesso à educação, e sim, o Enem ser depois, não importa qual é a data que vai ser o Enem, tá, gente? Independentemente da data que vai ser o Enem, não vai haver condições nunca de igualdade não, de equidade de condições, que é essa a distinção que as pessoas às vezes não fazem. Por isso que eu não sou contra a cota, por isso que eu acho que cota tem de existir, por isso que eu acho que isso é uma evolução na educação. Né? E fazer diferentemente disso é involuir, é dar 50 mil passos para trás. Tá? E, assim, ó, tu pode me dizer assim, mas o estudo não quero saber. Porque eu vi como não era. Tá? Eu sei como não era. E eu sei como não é ainda. Porque por mais que existam as cotas, ainda quem tem dinheiro tem melhores condições de concorrer. Tem mais méritos sociais. Ponto. E acabou. É verdade. Sabe? É verdade. Eu acho que não tem muito assim, o que abrir, assim, a pessoa... é triste, a Janice ali está dizendo uma carinha triste. Sim, é triste demais a gente pensar nisso. E nós somos uma exceção. Mas, graças a Deus, trabalhamos para tentar fazer a diferença, né? Exatamente. Eu acho que é o... Quem for entrar, tá? Vocês aí que são estudantes, que querem fazer um curso numa Universidade Federal, ou os que já fazem, o que quer que seja, que estejam estudando. Gente, a gente veio para cá para fazer os outros subirem conosco. Não é uma coisa egoísta. Por que a Beta me chamou hoje, entendeu? Ela pode chamar tanta gente interessante. Ela resolveu chamar a mim, porque ela está me levando com ela. Afinal de contas, nós somos amigas, além de tudo. Então ela sabe que a gente pode ficar discutindo uns assuntos legais e a gente vai se ajudando, entendeu? Aí estou eu aqui, fazendo propaganda, vou usar o bottom, vou usar o estojo, vou usar tudo, porque a gente se ajuda na vida. É essa a ideia. Entendeu? Exatamente. E a gente está ocupando espaços que até então não era permitido a muitas mulheres. Eu acho que isso é importante da gente sempre lembrar. Que bom que a gente pode ter opinião, que bom que a gente pode votar, que bom que a gente pode andar sozinha, que bom que a gente pode viajar sem autorização do pai, do marido ou de qualquer coisa do tipo. Né? Então, isso é uma evolução. Eu te contei, né, aquela vez que até minha mãe falou que era contra o feminismo. Não vem com esses feminismos. Não, cuidado para não confundir as coisas, né? O fato de podermos dizer... É que nem quando as pessoas dizem assim, bom era na ditadura. Desculpa. Porque a gente podia dizer as coisas. Desculpa esse quem está vendo, né? Gostava disso. Gente, não. Só pode dizer que a ditadura era boa hoje. Porque se tu dissesse que a democracia era boa na época da ditadura, tu apanhava. Né? Tu dormia e não amanhecia. Era essa a grande questão. Né? Então, assim, todas essas visões que a gente tem que sempre pensar no micro do macro, né? Então, se tu tem raiva de alguma coisa, lembra que muitas vezes essas coisas que tu questiona, como as cotas, ela foi necessária porque alguém fez alguma cagada em algum momento. Desculpa a palavra. É verdade, é verdade. E quem tem aquela visão super econômica, é importante que pense que, tipo assim, educação não é gasto, é investimento. E no momento que tu aumenta a educação, tu diminui a desigualdade social. E como que tu diminui a desigualdade social? Tu simplesmente melhora, inclusive, a tua vida. Porque tu não vai ter menos medo de andar na rua. Porque as pessoas vão ter mais oportunidades. E, de certa forma, eu acho que só se tu for muito sadista de gostar de ver os outros mal. Mas, se não, de modo geral, tu oportunizar as pessoas a evoluírem também obviamente, uma evolução social. Em todos os quesitos, desde econômico até, enfim. Eu acho que a educação é a educação formal, no que diz respeito, não só aquela educação básica de casa, do tipo não jogar lixo no chão, não furar fila. Não é só isso. Eu falo educação realmente no sentido escolar de ser. Ela tinha de ser muito mais bem valorizada e os professores, em especial, deveriam ser muito mais bem valorizados do que são, porque, como eu disse antes, quem segura a barbárie está lá dando aula nas periferias. São esses professores que são os professores assim, posso falar palavrão, Beto? Pode. São os fodões, tá? São fodões. Essa é a ideia. Perfeito. Esses que são os caras, entendeu? Que não são... Porque a gente tem facilidade, gente. Assim, não cai na asneira de dizer que eu sou uma super professora, porque eu não sou. Entendeu? Eu tenho essa noção de que eu tenho bom conteúdo para trabalhar com os meus alunos, mas eu tenho alunos sem fome.
né? Sim. Eu tenho alunos Perfeito. alimentados, eu tenho alunos que têm oportunidades, eu tenho... Hoje que eu não os vejo cara a cara, eu consigo toda semana falar porque eles estão ali online comigo, porque eles podem. Eles podem, Exato. tá? Tá. Sei lá. Deixa eu ver aqui. Paty, eu preciso fechar, infelizmente, porque a gente tá fechando o tempo e eu acho que a minha bateria também tá acabando, por incrível A que minha pareça. também, acho que que hoje eu usei antes. Deu né? Então, obrigada por ter aceitado o convite, foi um prazer, né, conversar contigo, como sempre. E a gente se vê daqui a pouquinho, que eu vou te ligar. Adriana! A gente vai ser um pouquinho porque eu tô na Certo. sala e ela tá no escritório, não, brincadeira, a gente não tá juntos. Ai, ai. Mas então é isso, amiga. Obrigada por tudo, pelas palavras. E, gente, semana passada eu lancei a minha plataforma. Acessem lá. www.espanholcombeta.com.br. Paty, quer dar um tchauzinho pra galera? Antes que acabe essa tchau! live. Desculpa ficar enchendo o saco de vocês, mas valeu muito, adorei. Obrigada pelo convite, amiga. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau!